Não adianta, eu não vou falar de Botafogo. Não adianta. Não adianta que eu não vou falar de Botafogo. Se você quer falar sobre Botafogo, vai na Botafogo TV, tá bom? O Montijo era um barato, cara. Ele ia na loja, ele encomendava 20 camisas por vez. Legal. E as pessoas chegavam perto dele, Montijo, não sei o que, a camisa tinha na bolsa, toma aqui. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Olá, pessoal. Menti, né? Vamos falar de Botafogo, sim. Olha, eu estou aqui com uma pessoa que, olha, é difícil superar o botafoguismo dela, viu? Mas, antes de falar de Botafogo, ela é jornalista esportiva há mais de 20 anos, trabalhou como repórter e apresentadora no SBT, na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, Sport TV, Band, entre outras. Foi a primeira mulher a participar de uma transmissão de futebol de dentro do campo no Ceará, na década de 90. Atualmente apresenta a coluna Tocando a Bola no programa Nova Manhã Rio, na Rádio Nova Brasil FM, e tem o canal Botafogo Nela no YouTube. É autora dos livros infantis O Quero Quero Artilheiro, Onde a Coruja Dorme e Outras Histórias, e de Maurício, 1989, O Escolhido, que conta com detalhes a quebra maravilhosa daquele jejum de 21 anos sem título do Botafogo. Eu estava no Maracanã. Meu Deus. Aline Bordalo, seja bem-vinda ao Padcast. Obrigada, muito prazer estar aqui falando de Botafogo, que é o que eu mais gosto de fazer. Ah, que bom. E como é que é isso, essa transição de uma jornalista que fazia jogos de outros clubes, fazia jornalismo... Cobria o Flamengo. Olha, fazia outros clubes, fazia o esporte em geral. Falar do clube do coração deve ter seus prós e seus contras. Vamos começar pelos prós? Olha, foi uma libertação, na verdade, porque eu a vida inteira trabalhei como jornalista esportiva, cobrindo todos os clubes, né, como você falou, e eu tive que deixar um pouco o meu sentimento de torcedora de lado, não tinha como, né? Porque eu tinha que estar demonstrando emoção quando algum time ganhava título. Eu cobri muitos títulos do Flamengo, cobri do Vasco, da Copa do Brasil, Fluminense, eu estive presente nos dois. Eu fiz uma série sobre o Fluminense, sabe? Acompanhando o time. Então eu tinha que realmente ser totalmente imparcial e tentar sentir um pouco do que o torcedor dos outros times sentia. Claro que quando era uma matéria do Botafogo, né? Era... O coração batia mais forte. Mas assim, eu hoje, revendo as matérias que eu fiz, não dá pra ver que eu era Botafogo, sabe? Eu consegui, graças a Deus, a vida toda passar o que eu queria, a emoção que eu queria pro tricolor que estava assistindo a matéria se emocionar. Então esse era o grande desafio. Mas o do Botafogo era o que eu menos cobria, né, Padilha? Porque a mídia convencional nunca gostou de falar do Botafogo, né? Vamos falar a verdade aqui. Eu fazia muita matéria do Botafogo que nem entrava no ar. Olha. Sabe? Porque eu trabalhava num jornal que era paulista, né? O Jogo Aberto. E eu falava dos times do Rio, a Renata Fã me chamava. E o Flamengo estava sempre na pauta. Às vezes eu fazia uma matéria do Botafogo, mas, Aline, caiu o Botafogo, porque tem que entrar uma matéria do Corinthians, do Palmeiras. Eu tenho uma analogia na publicidade com essa relação que eu acho que cabe muito bem, explica bem isso. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Eles falam mais do Flamengo porque dá audiência ou da audiência porque eles falam mais do Flamengo? Fica sempre essa coisa. Não dá para saber, né? E aí eles vão empurrando o Flamengo, Assim, eu tenho vários amigos flamenguistas, todo mundo sabe da nossa rixa, né, da nossa rivalidade, mas assim, tem vários deles que se você perguntar 3 jogadores do time, o cara não sabe. Ele é Flamengo sim. por... eu não gosto muito de futebol não, mas eu sou Flamengo. Exatamente. Na torcida do Botafogo, você não vai encontrar ninguém que fale isso. Ah. Todo botafoguense tem uma história linda pra contar com o Botafogo. É impressionante, é impressionante. É muito diferente a torcida, assim, é muito apaixonada, né? Sim. Mas você sabe qual foi a única época que eu falei mais do Botafogo? Foi quando o Seedorf estava aqui. Ah, sim, que aí não tinha como não falar. Gente, né? aí graças a Deus eu acompanhei toda a passagem
passagem dele pelo Botafogo, desde o momento daquela apresentação maravilhosa lá no Newton. Já na tal mídia independente, alternativa? Não, ou na ainda Band, na Band. Na Band. Foi o único momento da história que o Jornal da Band queria a matéria do Botafogo. Certo. Foi quando ele estava aqui. Uhum. Porque ele dava notícia Sim, realmente, né? A primeira expulsão da carreira dele foi aqui. Eu acompanhei o julgamento. Bizarríssima, a coisa Foi mais bizarríssima, bizarra que eu vi até na hoje eu minha lembro vida. daquele juiz louro que teve seus 15 minutos de fama. Porque ele ia ser substituído e tinha que sair do lugar mais perto da linha, Isso, né? não, foi E ele queria vir para cumprimentar o jogador que ia entrar. isso. E o cara vai e expulsa ele. É. E ele acabou vindo cumprimentar o jogador. Expulso ou não, ele fez o mesmo trajeto. Aquilo foi muito bizarro. Não, e o julgamento foi foi um circo. Foram 3 horas de julgamento. Eu lembro que na época, no dia ali, na hora, tava tendo um jogo da Champions super, acho que era semifinal, sei lá o que era. Ele tava ali agoniado, querendo saber o resultado. E eu tava passando pra ele o resultado do jogo. Do jogo? Ali ao vivo, ali, falando pra ele, tá não sei quanto. Eu nem lembro qual era o jogo. Mas assim, foi bem ridículo isso. Mas rendeu matéria, rendeu o Jornal da Band, né, em rede nacional. Então foi o único momento, porque fora isso, o jogo do Botafogo não entrava mesmo. Nossa. E eu raramente cobria. E aí, quando eu saí, né, o meu marido me deu a ideia, meu marido que não é botafoguense, né, que é Depois tricolor. vamos falar dessa figura maravilhosa. É, maravilhosa. Mas ele deu a ideia de eu fazer o canal. O Botafogo tava muito mal. Tava aquele pior time da história, né, que a gente teve. Qual deles? Não, o pior time foi de 2020, sem dúvida nenhuma. Sem Graças dúvida a Deus nenhuma. Eu não tava mais lá. Não, esse eu não quero nem lembrar, assim, nem vou falar disso para não ficar nota triste. 8, né? Esse foi difícil, foi difícil. Mas aí eu quis recuperar o tempo perdido, que eu não falei do Botafogo durante mais de 20 anos. Então eu falo do Botafogo todo dia agora, porque eu tô recuperando o tempo perdido. E agora eu não quero ir para a tribuna de imprensa, não quero ir para gramado, eu quero ir para o meio da torcida, que foi o lugar que eu nunca pude ir. Eu sempre tive que meio que esconder que eu era Botafogo. Eu não podia revelar que eu era botafoguense. Existia muito no jornalismo essa coisa do jornalista renegar, não renegar, mas omitir o time para qual torce, com medo da repercussão. E eu acho que isso é um pouco por causa dos anos 60, que a gente tinha aqueles grandes jornalistas botafoguenses e aqueles grandes times. Então os outros jornalistas que torciam pelos outros times ficaram com aquela mágoa. E agora, mais recentemente, eu comecei a ver vários jornalistas assumindo o seu clube de coração. Eu acho que o Rizek é botafoguense escolhido, não é não? Eu tenho a sensação, porque eu acho que ele é corintiano mesmo lá em São Paulo, não sei, não. mas eu já soube de vários jogos em que ele foi no meio da torcida do Botafogo, acompanhando o jogo. Eu nunca encontrei ele, não. Nunca encontrou, mas eu sei de relatos que o Rizek tem muito carinho pelo Botafogo, e ele pode não assumir explicitamente, mas ele, cara, toda vez que ele fala de Botafogo, eu sinto que ele tem um brilho nos olhos ali, que ele foi escolhido. Inclusive, quando a gente foi campeão em 2018, eu fiz questão de dar para ele de presente, que eu sei que ele gosta, a camisa do Carly, do gol do título. Poxa, eu não tenho a camisa do Carly. Eu nunca ganhei uma camisa do Botafogo, eu comprei todas. Isso é uma outra coisa. Eu já levei muita pancada com esse negócio de camisa, sabe? Porque eu sempre dizia que camisa não dá em árvore. Então eu achava que o certo mesmo é todo mundo consumir os produtos, até porque é a venda desses produtos que pagam o material do clube, que gera receita e tal, não sei o quê. Mas agora tem algumas pessoas que são formadores de opinião e tal, que ganham camisa. Eu vi que depois que eu saí lá teve uma distribuição de camisas polêmicas entre os influenciadores. Hoje tem, né? Até hoje tem. Poxa, vai dar camisa para quem não precisa, quem pode comprar. Eu me lembro assim de algumas coisas que eu fazia de camisa, que era justamente essas camisas especiais. A camisa da despedida do Jefferson, por exemplo, só foram feitas 3 camisas pro dia do jogo, né? Não sei se você conhece essa história, né? E que a ideia original era que o Jefferson jogasse com a camisa preta e branca, a camisa de linha, e o time todo de branco. Na verdade, a original mesmo era o time jogar todo de goleiro e ele de camisa oficial. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí ele vai jogar com a camisa oficial, número 1, e o time todo de branco. O Carlos Eduardo queria me bater porque ele odiava o time todo de branco, né? Na cabeça dele, o time todo de branco é Santos e São Cristóvão. E aí o Gabriel Assis, o designer do Botafogo, que eu sou fã de carteirinha, vai e me desenha aquela camisa com preto e cinza, com aqueles efeitos e tal. E ele falou, pô, o Jefferson sempre jogou de preto, ou de cinza, ou de azul. Cara, essa camisa
Aí mostrei pra Topper, a Topper falou, pô, Padilha, adoramos, não sei o que, vamos fazer, mas não dá para vender no dia do jogo, não tinha tempo hábil. E aí nós fizemos 3 jogos de camisa, calção e meia, para ele jogar aquele jogo. Ele ficou com um jogo completo. O Felipe Neto, que me ajudou bancando, nós distribuímos cartaz, distribuímos um monte de brinde, lembrancinha do Jefferson, não sei o quê, fizemos matéria, fizemos um monte de coisa, o Felipe Neto bancou isso, e aí ele falou assim, poxa, eu coleciono itens especiais, essa camisa do Jefferson seria perfeita para minha coleção. Eu falei, não, uma vai ser sua, e a terceira está exposta num manequim, lá guardado no Newton Santos, que era do Tour, que infelizmente, devido à pandemia, eu não sei se já restabeleceram, que o Tour Mas vai era ter um museu agora, né? agora vai ter um museuzão lá, que eu acredito que essa camisa vai ter um lugarzinho lá, porque com certeza. é uma camisa histórica, foram de uma série de 3 camisas, uma ficou com o clube. Então eu sempre tive muito cuidado com esse negócio de camisa, assim, quem me pedia camisa, eu falava assim, vai ali na loja, compra, mas que eu posso conseguir para você. Eu nunca ganhei, comprei todos. Eu acho que você está certíssima. E fala assim, não, vai lá, diz que o Padilha pediu para te dar um desconto de 10%, para não dizer que eu não te dei nada, não sei o quê. Mas eu sempre fui muito, muito complicado com esse negócio de distribuir material, assim, eu sempre fui muito rigoroso. Mas a do Rizek eu acho que valeu, assim, porque eu acho que ele tem um carinho. E aí, voltando ao jornalismo, né, aos jornalistas, como é que tá essa coisa de mídia independente? Eu vejo que você hoje virou meio que um xodó das esposas dos jogadores, das mães. Eu gosto muito desse foco diferente, em vez de ficar procurando fofoca, né? O jogador tal tá sendo contratado, ficar especulando, não sei o quê. Odeio. Você foi buscar uma coisa que é legal, a gente vê o ser humano, né, ali humaniza, né? Humanizando essa relação com um clube, que é um clube histórico, que mesmo que, sei lá, eu não vou me atrever a dizer que o PK, né, sabe, dá a sensação que já havia um carinho, assim, eu não sei. Como é que você sentiu isso na entrevista? Me conta. Foi assim, na verdade eu sempre gostei de fazer a matéria de comportamento, que a gente chama, né? Que é a matéria fora do jogo, é o que está acontecendo em volta do jogo. Às vezes eu fazia a matéria do jogo e fazia a matéria do comportamento, eram 2 matérias diferentes. Eu adoro buscar na torcida os personagens, eu fico assistindo o jogo e fico reparando assim, a senhora de 80 anos que está ali cantando, a criança que está indo pela primeira vez no estádio, eu gosto de fazer esses personagens. E eu sempre tive essa ideia de fazer um quadro com as mulheres dos jogadores. Não só as mulheres, mas a família, né? Quem está em volta dos jogadores. Que, na verdade, elas são totalmente pano de fundo. Todo mundo só quer saber deles. E quando eu estava no Jogo Aberto Rio, eu fazia Jogo Aberto Rio também, que era do José Carlos Araújo. Eu contei para ele essa ideia, ele gostou, e eu tinha um quadro chamado Aline no País da Bola. Que aí eu entrevistava as mulheres e tal. Não foi muito pra frente, porque logo depois eu saí. Mas eu fiquei com esse projeto na cabeça, de fazer. E aí, no dia da apresentação do Cuesta, tinha muita imprensa lá, né? No Newton Santos. E ele tava lá, aquela coisa de apresentação do jogador, né? Tudo sempre a mesma coisa. Ele não tem muito o que falar, ele não acabou de chegar, ele não tem muito o que perguntar. Aquelas perguntas tradicionais. Pois é. Aí tava todo mundo lá focando, né? As câmeras todas nele e tal. E a mulher dele tava do lado. Chegou com ele, sentou, ficou ali no cantinho, assim. E ela olhava pra ele, assim, com uma admiração, não sei o quê. E todo mundo, assim, ninguém nem viu ela ali. Só que eu reparei isso. Aí que agora eu sou tudo, né? Eu detesto essa parte técnica, mas infelizmente eu tenho que gravar, fazer tudo. A tecnologia permite, né? Você não, tem permite, celular. Exatamente. Mas aí eu, com o meu olhar, né? Usei meu celular e eu filmei ele, as câmeras nele e ela ali do lado. E ninguém ali pra ela. Aí, entrei no Instagram, vi o nome dela, vi tudo, rapidinho pesquisei tudo e tal. Aí cheguei pra ela, falei, Sabrina, você me daria uma entrevista depois daqui? Não, claro, daria. Aí acabou e eles liberam um pouquinho, uns 15 minutos para os jornalistas irem lá no gramado. Não, ela é brasileira. Não é brasileira. Ela é gaúcha. Tá. Eles liberam pra gente fazer passagem no gramado e tal. Aí eu falei, então tá, quando acabar, você fala comigo. Ela, tá bom. E ela tava bonitona, assim, sabe, toda arrumada. Aí acabou, eu falei, e aí, vamos lá? Ela, vamos, você quer fazer onde? Eu falei, você se incomoda de ir no gramado? Ela, não, eu não
nunca fui no gramado. Então, vamos. Aí, fui filmando ela se emocionou, começou a olhar, ficou emocionada, aí, assim. Aí, eu comecei a fazer a entrevista, assim, de mulher mesmo, sabe? Poxa, a mulher Sem que tá... pauta nem nada. Não, mas eu não faço nada com pauta, meu tudo assim, tudo conversa mesmo. E perguntando pra ela como é que foi, porque ele é argentino, eles moravam lá, como é que foi quando eles decidem se mudar, a mulher participa muito disso, né? A gente tá vendo aí o negócio do Zahavi, que estão dizendo que é a mulher dele que não quer vir. Então, a mulher tem um papel fundamental, acho que na vida de qualquer homem, mas assim, do jogador de futebol mais ainda, porque é ela que segura tudo. O cara vai mudar de país, de estado, de tudo, é a mulher que vê escola pro filho, que vê casa. Ele tá lá, concentrado, ele tem que se apresentar e começar a treinar. E é tudo por conta da mulher, né? E a mulher fica muito no canto, assim, você tá num restaurante, o jogador é a mulher, ninguém nem olha pra mulher dela, no máximo pede pra tirar, tira aqui uma foto. Ela sabe? vira a fotógrafa, vira né? fotógrafa, sabe? Então, eu gosto muito de mostrar a importância dela. E assim, foi tão legal fazer isso, assim, o retorno das pessoas falando, comentando, que agora as pessoas estão me procurando para me pedir a entrevista. Foi o caso da mãe do Patrick, né? A irmã dele, a Bruna, me mandou uma mensagem pelo Instagram e falou que gostaria de falar, de mostrar a cara. E a mãe dele, assim, é uma mulher fofa, maravilhosa. Né? Não tem como você, assim, falar mal do Patrick depois de você conhecer aquela família dele, sabe? Não tem como ele ser um... Tu já viu aquele sorrisão, aquele óculos, não, aquele menino? Demais, ele parece ser mó gente boa. Não, e a família é muito estruturada, muito unida, sabe? O tempo inteiro ela falando da família dela, do pai. Ela ia de ônibus, ela era empregada doméstica e ela levava ele para os treinos. Ele saiu do Botafogo porque ela não tinha mais como levar, porque era muito longe, eram vários ônibus que eles tinham que pegar. Então você vê que era uma família assim que realmente era uma família estruturada, unida. Sabe? E de uma família dessa, não tem como você ter um menino que, sei lá, desvirtue. Claro que pode acontecer, por causa de mais companhias. Mas ali eu não vi isso, sabe? Por isso que quando teve essa questão do cigarro eletrônico, não sei o quê... Também as pessoas gostam muito de polêmica, né, Padilha? A gente está num momento bom. Padilha, falou em polêmica. Então, a gente está num momento legal do Botafogo, então qualquer coisinha, né, vira coisa. Mas eu acredito muito que ele vai dar certo lá, sabe? Eles estão muito unidos por isso. Boa. Então, eu gosto de mostrar isso. Porque várias pessoas, se você for lá nos comentários dos vídeos, vários torcedores falaram assim, poxa, agora eu tô até vendo o Patrick de uma forma diferente. Entendeu? Porque muda a forma de você ver. Você conhece a família da pessoa, muda, né? Eu acho que essa coisa que você fez, essa escolha, muito feliz mesmo. Eu sempre tive vontade, fiz algumas coisas... Assim, no meu tempo, se eu tivesse Papa John na minha época, cara, a gente poder fazer as nossas viagens. Mas eu sempre procurei valorizar também o pessoal dos bastidores, fisiologista, médico, mostrar que essas pessoas que estão lá trabalhando, às vezes as pessoas julgam injustamente, falam assim, esse jogador, departamento médico do Botafogo é uma bosta, porque por causa disso. Mas, cara, o nego não sabe as dificuldades, os perrengues, como é que é a vida de... Eu trouxe aqui do professor Manuel Coutinho, ele deu uma aula sobre fisiologia, que, assim, o futebol de alto rendimento, né, como eles falam, o esporte de alto rendimento, não é brinquedo, não é fácil, sabe? E, assim, eu sempre tentei mostrar esse lado humano. Mas é difícil chegar, né? Assim, a imprensa não chega. A grande imprensa quer saber de contratação, de treino tático, do jogo, do que acontece no jogo e das fofocas, né? Das polêmicas, né? Se tiver polêmica, eles adoram. Mas, assim, eu quero te dar os parabéns porque, assim, a gente não teve naquela época essa coisa da família dos jogadores. Realmente, eu tinha um relacionamento maravilhoso, sabe com quem? Com a esposa do Pimpão e a esposa do Rodrigo Lindoso. Nós tínhamos um camarote para relacionamento do marketing na minha época e volta e meia eles me mandavam mensagem assim, cara, bota minha esposa lá no teu camarote, porque pô, o convite que eles deram é lá em cima, atrás da tribuna, e é com criança pequena. Então, a esposa do Lindoso levava a Valentina, que era a minha mascotinha, a coisa mais linda. Hoje já está uma mocinha, infelizmente está lá no Ceará, não usa mais o nosso uniforme, ela andava de uniformezinho, toda bonitinha. E o Pimpão, a esposa dele ainda não tinha a Manuela, que hoje é uma boneca, a filha do Pimpão é a coisa mais linda desse mundo.
E a Manuela dentista também, de alto nível, e ia com o filhinho deles. Olha aí, tá vendo que matéria legal? Fazer a mulher dele lá no Isso. consultório dela. Não, nós fizemos uma brincadeira com uma torcedora que ela quase foi loucura, né? Que ela ia fazer, ganhou uma avaliação odontológica como sócio-torcedora. Isso não sai, não aparece, nego esquece. Aí outro dia até me falaram assim, essas coisas você fez, parabéns por ter feito festa de Dia das Crianças no estádio. Parabéns mesmo, porque era legal pra cacete pra fidelizar o pequeno torcedor. E o sócio-torcedor a gente fazia umas coisas meio inusitadas. E uma delas foi uma avaliação médica, odontológica. Não sei se ela entendeu direito o que era, mas foi, né? Quando chegou lá, que sentou na cadeira, bota aquele aparato todo, né? Aquele papelzinho, não sei o que e tal. Pô, quem vem atender ela foi o Rodrigo, que é dentista, né? E aí, cara, eu tô com medo de falar besteira, mas é Fernanda o nome da esposa do Pimpão. É Fernanda. E a Fernanda fez primeiro a entrada ali, aquela coisa. Quando a menina viu que era o Rodrigo Pimpão que ia... Foi uma brincadeira e tal. Cara, foi muito legal, foi muito divertido. Então, assim, eram as duas pessoas que eu tinha afinidade e não tive essa sacada que você teve. Então, assim, te dar os parabéns. Obrigada. Essa pauta era muito difícil de vender na televisão. Porque é isso que você falou. As pessoas querem ouvir o jogador, sabe? As pessoas querem especulação, fazer apresentação. Eu nunca consegui vender essas pautas. Tem pautas que eu nunca consegui vender. E eu tô fazendo todas no meu canal. Porque agora Boa. O canal é meu. Então, não precisa de aprovação Você de é ninguém. sua editora, sua não tenho reunião de pauta câmera, pra ficar lá apresentadora, editora É. e por aí vai. E eu É tô isso muito feliz mesmo. com isso, muito feliz, realizada mesmo, sabe? Uma coisa que eu sempre quis fazer, Padilha, Então, era um documentário de 2007, o ano que não acabou. Porque você sabe que é um esse ano que não ano foi acabou. frustrante, Só né? botafoguense que entende. Meu marido que tá aqui viu, falou assim, e aí, esse ano? Não quero, não vê não. Mas todo botafoguense entende, então eu sempre quis fazer. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz no meu canal. Eu contratei um editor para fazer. Eu fiz do jeito que eu quis, assim, falando o que tinha acontecido, tudo. Com o E nosso tá lá, sentimento, com o nosso porque sentimento, exatamente. muita gente tenta contrariar o que aquela menina fez naquela bandeirinha. Não é? Muita gente tenta contrariar e dizer que não, que ela estava... Não estava certa, ela estava errada. E, não, mas cara, foi um ano que era pra dar tudo certo e deu tudo errado. Deu tudo errado. E assim, era pra gente ter ganhado tudo naquele ano. Tudo. Eu vou fazer aqui, o Cuca vai me matar, mas em 2015, o primeiro jogo da temporada do Botafogo, a gente ali recém assumindo, voltando tinha caído para a Série B. Como é que vai montar o time? Não tinha dinheiro, tudo penhorado. Aí a gente, em final de 2014, conseguimos voltar para o ato trabalhista, então deu uma caída nas penhoras. E aí a felicidade de contratar o Antônio Lopes, que montou aquele time que era a seleção da Série B. Ele pegou o que tinha de melhor na Série B do ano anterior e montou um time para o Botafogo jogar a Série B e deu super certo, né? Fomos campeões com rodada de antecedência. Mas o primeiro jogo foi um amistoso no estádio contra o Xandão Luneng do Cuca e o do Montijo. E nós perdemos de 1-0. Ali a gente falou, esse ano vai ser duro. Mas aí acabou. Mas eu acho que até pro Cuca ficou essa sensação de que não acabou. Ele sempre fala isso. Não, e aí o Cuca me fez uma afirmação que eu acho que é certíssima. Ele olhou pro gol do Botafogo, estava lá o nosso Jefferson, e ele falou assim, Padilha, se eu tivesse esse menino no meu gol, a minha história no Botafogo seria outra. Faltou um goleiro naquele time. Faltava um goleiro. É verdade. Cara, era um festival. Aquele chute Não, falso do Júlio César no gol contra o Figueirense. Tá certo que a menina prejudicou muito. Não, mas ele também teve aquele sua parcela gol de desestabilizou culpa também. Não, com certeza. Se o Jefferson fizesse parte daquele aí foi, time... aquele goleiro anão, para mim era anão, o Uruguai, o Castilho. Nossa, nem me fale. E eu tinha o Roger, Marcos não sei o quê. Era um pior que o outro. Cara, a gente não tinha goleiro. Olha como eu xinguei esse goleiro, Castilho. Meu Deus do céu. E aí um dia, a gente foi sempre que a gente viaja, né, eu e Alexandre, eu quero conhecer o estádio do lugar. Sim. Qualquer lugar. A gente foi para Aruba, a gente até agora tá procurando o estádio do Aruba. Eu falei, mas Aruba é um país, tem que ter, eles têm a seleção. E a gente pegava o táxi, cara, não estádio, não tem estádio. A gente não achou. Que loucura. Mas eu obrigo ele a sempre ir em estádio. E aí a gente estava no Uruguai e ia ter um jogo do Peñarol
contra Rentista, que eu sempre esqueço o outro nome. E o Peñarol é amarelo e preto. E a gente é São Clemente, né? Ele é compositor da São Clemente, que é amarelo e preto. Então a gente se empolgou, aí comprou bandeira do Peñarol, camisa, boné, tudo, né? Tudo amarelo e preto, tá? Vamos torcer Peñarol e tal. Entramos no estádio. De quem nós ganhamos em 93 a Conmebol, né? Sim, eu tava lá. Eu Também. tenho o ingresso até hoje. Também. Quando a gente tava dando a escalação do Peñarol, quem era o goleiro do Peñarol? O Castilho. nosso índiozinho, Gatito. Eu falei, Gatito não, Castilho. tirei o negócio que eu tinha comprado. Eu falei, me recuso a torcer pra esse time. Não vou torcer. Tadinho. Esse cara vai levar frango com certeza. E levou. Levou E Marca perdeu. registrada. Falei, eu já sabia. Não, ele no início ele até empolgou a torcida porque ele era aguerrido, né? Ele pegava a bola e saía, tinha umas atitudes. Espalhafatoso, né? Ele queria sair bem na foto. Mas era fraco. Era muito fraco. O Cuca, quando ele falou assim, seu Jefferson, eu falei, cara, eu concordo plenamente. O Jefferson, nossa senhora, falar do Jefferson para mim até me emociona, porque eu sou fã de carteirinha, foi um cara que foi fantástico quando nós assumimos, porque ele tinha proposta, era um cara de seleção brasileira, e falou assim, não, eu vou jogar a Série B com o Botafogo, eu vou ajudar vocês a sair desse buraco. E foi... Pegou pênalti do Messi. Né? E teve aquela contusão seríssima, que ele quase, o braço dele não volta mais a coisa. Quando ele voltou a jogar, para mim foi um alívio, assim, de ver que ele voltou. Aí voltou, infelizmente, ali com o Gatito estava no momento. E aí ele falou assim, Padilha, 2018 é o meu último ano. Eu falei, porra, cara, tu ainda tem tanta lenha para queimar. Ele, não, meu último ano. Eu acho que fica o legado aí, o Gatito, fica a nossa história. Saiu como campeão carioca. Fizemos ele é totalmente anti-mídia, né? Ele não gosta de dar entrevista. Ele era muito tímido. Ele ainda é, né? Ele agora abriu uma cafeteria, não, né? Agora ele tá marqueteiro, fazendo vídeo da Beata. Mas é difícil pegar uma Beata. entrevista com ele, se você conseguir. Não, isso é realmente. Pra mim, uma entrevista com ele, te dou um presente. Vou te falar que, apesar desse carinho todo, nem a minha ele tem atendido mais. Eu mandei uma mensagem outro dia do negócio do jogo do Master, porque havia uma possibilidade. O Botafogo jogou uma Copa no Sport TV agora, não sei se você viu, com os Masters, né? Jogou o Sandro, jogou o Túlio. E havia uma possibilidade dele jogar. Aliás, o Túlio voltou a jogar, né? Cara, o Túlio é um barato, né? Eu sou suspeito para falar do Túlio, porque ele é marqueteiro grau 10, mas, cara, na época dele de jogador do Botafogo, ele entregava. Vou fazer 2 gols, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fazia. Então ele entregava bastante. Ele tá sarado, viu? Ele tá com corpo que ele não bicho, tinha. A esposa dele trata ele ali, na linha, assim, ó, com alimentação regrada, exercício. Eu não duvido não, sabia? Que ele faça uns golzinhos lá. Não duvido não. Na Copa ele fez todo, com Túlio Maravilha em campo, não tem placar em branco. E ele deixou a marca dele, mas infelizmente a gente perdeu pro Vasco de virada, fomos eliminados não sei se foi na quarta de final ou na semifinal. E aí, o pessoal lá do Futebol Master fala assim, Padilha, fala com o Jefferson, de repente, a gente vê aí para viabilizar e tal. Mandei umas mensagens para ele, mas não me respondeu, não. Muito ocupado lá, a cafeteria dele... Mas tá sem goleiro, o Master? Não, quem agarrou foi se não me engano, agora... Eu tô ficando ruim de memória. Eu era muito bom de memória. Ricardo Cruz tá... O Ricardo Cruz agarra sempre. William Bacana também. O William Bacana e o Gabriel, de 93. Mas nesse campeonato em especial, me fugiu aqui o nome. Daqui a pouco a nossa assessoria acha aqui. Foi Botafogo e Vasco no Sport TV. A gente perdeu de 2-1 de virada. Uma falha do meu amigo Marcelo Augusto, que está lá como treinador da base da Portuguesa. Ele foi matar a bola, matou errado, sobrou para o atacante do Vasco, eles fizeram o gol da virada e se classificaram. Mas nós somos os campeões do ano anterior. Nós fomos campeões lá em Brasília. Aí Wagner, cara... Wagner é maravilhoso. Sim, cara, mas assim, virou um cozinheiro, não sei exatamente o que ele fala. Aliás, eu tô para ir no restaurante dele. A gente vamos combinar? Não, a gente tá combinando com os torcedores de prestigiar lá. o Wagner. Mas tem que avisar para ele antes. Porque... Eu não sei se é ele que cozinha, acho que não. Mas ele fica lá, às vezes ele não tá. Dá atenção cara, um queridaço, vai... A gente estava falando de camisa, você sabe que o Wagner não tem nenhuma camisa de 95? Foi o Ricardo Gomes que jogou nesse gol? Ricardo Gomes? Ricardo Gomes. Botafogo 1, Vasco 2. Isso. 4 2022.
Então foi o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes, para mim, era o treinador de 2015, né? Que foi campeão. Mas, bom, whatever. E aí ele disse que não tem nenhuma camisa de Ah, 95. ele dava tudo. Ele falou assim, eu trocava. Aí meu filho foi jogar pelada, entreguei a camisa, perdeu. Mas eu vou te falar, camisa, Aline, gente. esse negócio, jogadores não têm sossego. A primeira coisa, inclusive eu nunca fiz, mas ultimamente até eu tenho feito isso. Já mandei uma mensagem pro Jair que segunda-feira eu quero a camisa do Elvis, do Goiás, de recordação. Porque o Elvis é um menino também que eu tenho muito carinho. Em 2015 foi bacana lá com a gente. E já foi, Jair, vai depois, vai no dia anterior. Depois eu conto para vocês se ele trouxe a camisa para mim. Mas eu tenho pedido algumas camisas porque é uma recordação muito legal. E o jogador não tem sossego. O Montijo era um barato, cara. Ele ia na loja, ele encomendava 20 camisas por vez. Legal. E as pessoas chegavam perto, Montijo, não sei o que, a camisa tinha na bolsa, toma aqui. Muito legal o que ele fazia. Legal. Ele tinha uma... porque para eles não é muito caro, né? Não, mas tem uns pão duros. Eu sei. Tem uns que não gostam de gastar dinheiro, não. Queriam desconto, queria crédito na loja, queria pagar parcelado. Eu falei assim, meu irmão, aqui o negócio... vocês têm que ajudar aí, cara. A parte de vocês é a camisa de jogo. Tinha uns que não devolviam a segunda camisa, porque, na verdade, para todo jogo, monta 3 jogos de camisa, né? O do primeiro tempo, aí essa camisa fica para eles. A do segundo tempo e um terceiro jogo, porque se sangrar ou se rasgar, o jogador tem que trocar de camisa. Então, Mas ficam os 3 com ele? Não, o certo é ficar a primeira. Ah, tá. E as outras 2... Aí fica com o roupeiro. Fica um novinho que vai... É como se fosse uma engrenagenzinha, né? A do segundo tempo seria do primeiro tempo do próximo jogo, para ficar para ele. Aí a que não usou vira a do segundo tempo e aí monta um terceiro jogo de acordo com aquele jogo. Isso é uma outra polêmica que o nego brigava comigo, que todo mundo acha que esse negócio de numeração fixa é muito bom, porque... otimiza, você pega os relacionados e só faz a camisa de cada um já no seu tamanho. Então, tinha um problema, às vezes, por exemplo, o Pimpão jogava com a 7, uma época, aí tinha um outro jogador que era o dobro dele que jogava com a 7 também. Então, tinha que fazer 3 camisas P para o Pimpão e tinha que fazer 3 G para o jogador que também poderia jogar com a 7 se não fosse o Pimpão escalado. Aí o Pimpão depois assumiu a 17, acho que ele assumiu até hoje e tal. Mas eu não gostava. Para mim, escalação é 1, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 10, 7, 9, 11. Essa, para mim, é a escalação. Eu fico louco quando eu vejo a substituição, sai o 49 para entrar o 82. Isso, na minha cabeça, dá um nó. Também acho. Pode me chamar de velho tradicionalista. Mas eu sou também mas o Botafogo é o mais tradicional, então vocês vão ter que concordar comigo. Mas para otimizar em termos de controle de material esportivo, é muito melhor a numeração fixa. Porque aí você sabe que a camisa, a 7 é do Rafael. Então o Rafael não está jogando, nem faz 7. Nem faz. E para o jogador também dá um pouco daquela personalizada. Alguns assumiram isso até hoje. O Carlos só joga com a 3. O Pimpão passou a usar a 17, porque quando chegou o Montijo, assumiu a 7. E aí ele gentilmente abriu mão da 7 para jogar com a 17 na Libertadores. O Lindoso joga de 19. Lindoso já me mandou a camisa do Inter, agora eu quero a do Ceará. Quem mais eu me lembro que assumiu a numeração fixa em função de algum torneio? O Bruno Silva sempre jogou com a 8, ele gostava da 8, mas eu digo assim, os números... O Louco abriu 13. O Louco com a 13. Aí tudo bem, né? A gente até abriria uma exceção, porque... o Louco, inclusive, vou contar uma história. Eu estava no Botafogo como diretor de marketing quando ele foi contratado, e quando veio aquela história do Louco Abreu e tal, não sei o quê, camisa 13 e tal... E teve uma novidade, a fila, todas as camisas dos jogadores eram G. Vinha o estoque, quantas camisas o clube tem no contrato? Sei lá, tem 10 mil, 15 mil camisas listradas de jogo. Vinha G para todo mundo. E aí o Louco Abreu vaidoso pra caramba, não, eu quero P para ficar saradinho. Lembra que a camisa dele era arrochada? Eu tenho uma camisa dele. Ele aí, me deu. Foi a única que eu ganhei, Você pediu? Tá vendo? Não. Então, ele me deu, autografada. Ele é um querido também.
Então ele falou, não, eu quero camisa P, porque, pô, fica essa camisa fogo. Eu me lembro do Caio jogando. Caio... tanto que eu uso a camisa dele. Porque é pequenininha. As camisas dos atletas hoje, a maioria é P. E pro Neilton eu cheguei a fazer PP. Nossa. Porque o Neilton era muito esmirradinho, muito esmirradinho. E aí começou essa coisa... Caros também devia ser. Aí começou essa coisa de fazer as camisas também de acordo com o tamanho. Então, nesse caso, a numeração fixa realmente facilita, porque você faz um planejamento lá de X camisas P, porque tem o cara vendo o elenco lá, sempre tem que ter uma margem de erro e tal, mas facilita na hora de montar o que a gente chama de enxoval, né, no material esportivo. Mas, voltando a falar de tradicionalismo, eu gosto de 1 a 11, o goleiro reserva é 12, e assim vai. Agora, outra coisa que você faz também, que eu acho muito legal, que humaniza também, é o Na Galera, né? Que eu vou até te falar, a gente tinha um quadrinho desse na Botafogo TV com a Fernandinha Maia, chamado Na Galera, que ela ia pro meio da galera, e era muito divertido, saía cada figura, cada... Torcida do Botafogo tem umas figuraças, né? Tem. E algumas pessoas... Demais. E aí, como é que é isso? Quando você chega na galera, o pessoal já vai em cima de você, já sabe que vai rolar... gente já vem falar comigo, aí eu entrevisto, né? Aqueles papagaios de pirata também que ficam passando por trás, querendo aparecer. Não, no canal não tem não, quando eu era de TV tinha mais. Né? Mas eu falo com todo mundo, assim, eu entrevisto. E eu vejo uma figura, vou lá, corro, vou atrás. Tinha um outro dia no jogo, eu tava chegando no estádio, aí ele estava com a camisa do John Textor, alguma coisa assim, aí tinha um cifrão, assim, aí eu corri pra falar com ele, já fui gravando. Eu gosto, né, de fazer isso. Tem gente muito criativa, né? Muito criativa, muito criativa. Na torcida, né? E eu já chego gravando, né, porque eu aprendi assim, se você parar e falar assim, oi, me dá uma entrevista. Não, a pessoa não vai dar. Eu já chego gravando, e aí, você quer? Aí... E o povo gosta. E aí a gente já fica íntimo, né? A gente já fica íntimo de Botafoguense, né? Engraçado isso. Tem um vídeo daquela festa que eu morro de rir toda vez que eu assisto. Uma festa que eles fizeram na saída de um jogo, que eu não me lembro agora qual foi, porque é um menino fingindo que está soltando pipa, que é a coisa mais hilária desse mundo. A torcida cantando e o cara soltando uma pipa imaginária. Eu falei assim, cara, o que passou na cabeça desse menino nessa hora? Ele tá soltando uma pipa imaginária e alguém filmou ele de trás, assim, ele nem viu. Então não quer dizer nem que foi planejado, é bem espontâneo. Não, tem muita coisa legal no meio da torcida. Cara, ali é que tá a notícia. Né? O meu sonho, eu falo o nosso sonho, meu e do Alexandre, é a gente ir numa Copa do Mundo só pra fazer... Não quero nem ir em jogo. Eu quero fazer só as figuras. Pessoal reunido em bar pra ver. Porque é ali que tá a notícia legal, ali que tá, sabe? A emoção tá ali, né? Porque o jogo todo mundo mostra. Você vê na televisão depois, os lances. Falar em Copa do Mundo, nós mandamos uma equipe, nós fizemos uma campanha, a Ambev abraçou, e nós mandamos 4 membros da equipe do Botafogo. A Ambev fazia uns desafios entre os clubes, e a gente ganhou 2, bem legais. E num desses foi mandar 4 funcionários, que era assim, a opção de mandar... Podia eu ter ido, mas eu falei, não, vai quem realmente fez a campanha. Aí então nós mandamos o Jamal, e Jamal merecido. Cara, foi um personagem. Jamal é uma das figuras, que, cara, quando ele chegou para ser estagiário no departamento, ele já ganhou de cara o apelido de Jamal, porque para quem não sabe, o nome dele é Sandro Marinho. Eu nem sabia. Jamal é criativo. A torcida inteira grita o nome dele. Jamal é criativo. Querido. E aí ele virou um personagem mais popular quando eu e Felipe Neto fizemos uma aposta que se o canal da Botafogo TV chegasse a 100 mil sócios, estava naquela época que o Felipe Neto mudava a cor do cabelo a cada milhão. Mas ele podia, né? Aí eu falei, não, vamos chegar em 100 mil sócios, a gente faz um desafio, não sei o quê. E aí eu olhei assim, mas se eu for pintar o cabelo, não tem graça nenhuma, eu não tenho cabelo. Aí virei assim do nada, peguei todo mundo de surpresa. O Jamal vai pintar o cabelo se a gente chegar a 100 mil sócios. E aí teve enquete para saber se era de colorido, se era preto e branco, acabou vencendo a preto e branco. E aí o Felipe Neto embarcou, divulgou isso e tal. Chegamos aos 100 mil sócios, o Botafogo tinha lá a plaquinha de 100 mil sócios. 100 mil sócios não, 100 mil inscritos, né? No canal da Botafogo TV. E aí 100 mil sócios chegaremos até o final do ano. Se Deus quiser. É meu sonho. Nossa, eu sonhava com isso todo dia e acho que agora vai dar para realizar. E aí o Jamal virou um personagem da torcida e ele incorporou isso. E o Jamal é gaiato, mas olha, pense numa pessoa criativa, é aquela figura. Ele, na época de universitário,
Existem os jogos universitários de comunicação social que eram feitos em vassouras. Eu acho até que vai voltar agora. E eu gostava muito disso, porque meu filho estudava na UFRJ, eu patrocinei a bateria da UFRJ, eu gostava dessa farra. Mas a faculdade do Jamal, antes de começar uma competição que, se eu não me engano, era o Cabo de Guerra, eles faziam o haka. Mas eles faziam um haka estilizado para versão universitária, cheio de palavrão, cheio de besteira, que hoje o politicamente correto não nos deixa falar exatamente o que é, mas era tipo, eu só vim para beber, eu só vim para comer, eu só vim para não sei o quê. E aí o Jamal que foi o inventor desse haka. E era hilário. E aí eles foram para a Copa do Mundo, Jamal incorporou, pintou, eu não me lembro se ele pintou com uma tinta definitiva ou com uma tinta provisória, mas ele pintou o cabelo de verde e amarelo. Ele usa uma malha amarela por baixo da camisa amarela, que é uma... Acho que em 2015 a camisa de treino do Botafogo era amarela. Eu tenho uma camisa dessa. E aí ele usava a camisa amarela com essa malha amarela, o short amarelo. Cara, e foram para a Rússia, levaram adesivos de Newton Santos, de Garrincha, de Botafogo, colavam nas pessoas, colavam nos lugares, promoviam peladinha entre os torcedores, os gringos. Fizeram os gringos cantarem o hino do Botafogo palavra por palavra e depois eles montaram o hino. Que maneiro. Com coisa. É isso que eu gosto de fazer. Isso Cara, que é maneiro. isso foi muito legal na Copa do Mundo. O Botafogo foi, acho que, o único clube de futebol do Brasil que teve uma ação de marketing, que a FIFA implica um pouco, né? Importantíssimo isso, né? Aliás, podia dar essa ideia para John Textor agora. Pois né? é. Ele quer Olha, não quero me engambar, não, mas várias das coisas que estão acontecendo hoje saía dessa cabecinha aqui, né? Aquela chuva de serpentina, fogos pra cacete, uma forma um pouco diferente de fazer o 3D, não, o escudo subindo 3D, a ideia do Anderson Simões, que ele sempre fala, Padilha, eu vou fazer um mosaico lindo 3D. Lindo aquilo. E subindo, o primeiro foi o cachorrão, que foi polêmico, porque aquele cachorrão era da FURIA, o cachorrão não era da FURIA, era o cachorrão que também não era esse cachorro lindo que fizeram agora, o Bira. Quero dar os parabéns para quem negociou isso. Ele estava no meio da torcida outro dia, muito Cara, legal. muito legal. Ele não é... que eu falar assim, porque o Biriba tem que ser invocado, tem que ser bravo. Cara, o Biriba era um cachorrinho fofo, era um vira-lata, era lúdico. Crianças e deixa o outro. Era lúdico, isso. E por várias vezes eu levei algumas porradas por causa disso. Eu falei, não, cara, o Biriba é o Biriba. E a gente tinha o Biruta, que era um outro personagem, que era um outro cachorro, que era meio patético, que fazia umas gaiatices, mas os dois infantis, personagens infantis. E quando eu vi agora, achei brilhante, assim, sensacional, porque o Biriba ficou fofinho, embora eu tenha achado que ele ficou um pouquinho fofinho demais. Eu gostava um pouco mais da outra fantasia, que ele era mais normalzinho, mais cara do original, né? Do Carlito Rocha. E o Bira. Bira é fortão, mas tu vê que não é aquele fortão... não, eu gostei também. Legal. É um fortão simpático assim, com uma cara meio marrento, mas gostei demais, cara. Parabéns aí. Eu acredito que tenha sido do Bernardo, que trabalha lá no marketing, da cria nossa, que levou isso adiante, mandou muito bem. Aí fizeram já o Twitter dele, né? Ele posta lá e tal. Muito legal, muito feliz com isso, estou curtindo demais. Agora, tirando na galera, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Agora vamos falar de polêmicas. Estou aqui na frente do Alexandre, então vou falar porque ele sabe que é com todo respeito. Mulher bonita, loura, mulher pequenininha, no meio da torcida. Como é que tá... Hoje em dia, já vi casos desagradabilíssimos na torcida do Botafogo. Como é que você encara isso? Como é que você discute isso com as pessoas, com as meninas da torcida, principalmente? Como é que isso está impactando no teu trabalho? Olha, para te falar a verdade, eu tinha muito mais isso quando eu era repórter. No meio de jogadores, de técnicos, de tudo, assessores...
Eu nunca tive nenhum episódio na torcida do Botafogo que de bom, graças a desrespeito. Deus. Nenhum. Muito pelo contrário. As pessoas chegam pra mim com todo o respeito do mundo, sabe? Quando tem que elogiar, elogia o trabalho. Falo, ele acha, porque eu vou sozinha pro jogo, né? Uhum. Sozinha mesmo. Eu vou com o meu carro, o jogo pode acabar meia-noite, eu vou e volto sozinha. Ele fica falando, as pessoas só vêm pra mim pra falar de Botafogo. Só. Do time, do canal. Sabe, nunca, de verdade, assim, nunca sofri nada na torcida do Botafogo. Fico muito feliz de ouvir essa afirmação Eu sei que houve sua. já, né, até acho que 2 anos atrás, né, teve uma questão lá, com uma pessoa que foi até afastada. Não gosto, acho que eu falaria, se tivesse acontecido comigo, que eu acho importante falar, né. Mas graças a Deus nunca aconteceu, não. Que bom, porque é uma coisa realmente chata, né, desagradável. Sim, não, eu sofri essa vida inteira, né, Padilha, porque... quando eu comecei a fazer jornalismo esportivo, não tinha mulher. Tanto que quando eu tentei para a Band, a resposta que eu tinha era essa. Não, a Band não contrata mulher para o esporte. Pro esporte, né? Na década de 90, tinha. E aí, quando eu comecei a cobrir, era eu e no máximo mais uma. E eu nunca mudei minha maneira de me vestir por causa disso, sabe? Porque eu ia para Ninho do Urubu, que não tem uma sombra, São Januário, um calor danado, janeiro, 40 graus. Eu não ia botar calça, eu botava vestido e eu vou de vestido, porque eu estou com calor. E eu tenho que me respeitar e tenho que aceitar que eu tô de vestido. Mas aí tinha gente que interpretava de outra maneira, entendeu? Que eu tava lá de perna de fora, de não sei o quê. Tinha muita fofoca, muita mesmo, muita. Eu chorei já muito, sabe, em casa, por conta de coisas que eu ouvia. Mas depois também eu aprendi a não ligar, sabe? Eu falei, quer saber? Quer falar? Fala. Tô aqui fazendo meu trabalho, entendeu? Mas é muito chato, porque isso acontecia com assessores de imprensa, com os quais eu tinha que lidar diariamente. Quando eu pedia uma entrevista, já vinha com piadinha, já me mandava mensagem quando eu estava no banheiro, esse tipo de coisa. Mas naquela época, assim, não faz tanto tempo assim, mas naquela época ninguém falava sobre isso, sabe? E falava assim, você só trabalha com homem, né? Então você tem que aceitar, é normal, né? Você só trabalha com homem. O futebol sempre foi um ambiente muito machista, né? Graças a Deus agora... Eu acho que assim, a velocidade da informação e da comunicação hoje permite que as pessoas abram o olho mais rápido e entendam que certas coisas não cabem mais, né? Claro. Então, mas ainda tem as pessoas mais que vacilam. Mas melhorou. Acho que melhorou bastante. Bom. Claro que acontece ainda. Mas da maneira que acontecia antes, assim, todo mundo tinha meu telefone. Os assessores passavam para qualquer jogador, para todo mundo, sabe? Me ligar, era assim, era bizarro, assim. Hoje, você olhando, sabe? Você fala assim, meu Deus, eu era para ficar rica de tanto processo. Olha, mas não ficamos, né? Vamos não trabalhar ficamos, na época não tinha WhatsApp, não tinha como também salvar, né, mensagem. Era SMS mesmo, na época, telefone. Então, agora vamos falar de jogador educado, jogador bacana. Vamos falar de uma história que eu tenho... Para mim foi um alívio, porque eu vivi 21 anos ficando triste quando cantavam parabéns para você, para mim. Fosse no meu aniversário, fosse na festa dos amiguinhos, fosse em qualquer lugar. Programa de TV. Quando cantava parabéns para você, aquilo me irritava. E a gente bateu na porta ali algumas vezes. Eu vou a Maracanã desde 74. Então, assim, eu tinha 11 anos, meu pai flamenguista não deixava eu ir pro jogo. Que triste. O que eu inventei? Porque eu era botafoguense, contrariando ele. O que eu inventei? Eu descobri que os escoteiros tinham acesso ao Maracanã, no setor 1. E aí eu entrei para um grupo de escoteiro. Minha mãe comprou a fardinha de escoteiro. Eu pegava o trem de graça com os amigos. Aí eu era um grupo de escoteiros. E aí eu pegava o trem de graça, morava no Engenho Novo, ia até o Maracanã, entrava de graça, ganhava um cachorro quente genial e uma Coca-Cola e ficava em posição de descansar na frente, atrás das cadeiras azuis debaixo do Maracanã, tinha umas casinhas de pombo, que eu dizia que eram casinhas de pombo, digo isso hoje, mas eram os camarotes do Maracanã. E aí, esses camarotes, ficavam um escoteiro na porta de cada camarote. Quando chegava o usuário, pois não, esse é o meu camarote. Se eu posso ver o bilhete, tá? O 32, pois não, é o seu, pode sentar, por favor. E uma vez eu tenho um orgulho disso,
eu recebi o Jairzinho, o furacão da Copa. Isso em 74, ele tava no auge, hein? No auge. E aí, cara, eu sou botafoguense. Ele, pô, então fica aqui comigo. Eu fiquei ali, cara, aquela alegria de ver o Jairzinho de perto. Então, eu acompanho o futebol. E o meu primeiro jogo foi um Vasco Internacional, semifinal do Campeonato Brasileiro de 74, 2-2. Foi o meu primeiro jogo no Maracanã. E desde então, eu ia a Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo, Fluminense e Vasco. Eu ia todo jogo, porque a gente tinha direito ali, tinha aquela prerrogativa. E eu sou viciado em Maracanã, viciado. Eu ia em torneio Eu início. casei no Maracanã, você sabe, né? Ah, que lindo. Eu me lembro vagamente dessa história. Depois você conta essa história com detalhes. E aí, cara, aquele jejum, aquela coisa... Nossa, a gente sempre batendo na porta. E tivemos algumas oportunidades que nós perdemos, mas quando chega em 89, aquele ano... era nosso, tudo conspirou a favor. Valdir Espinosa, que Deus o tenha lá, queridaço, assim, uma pessoa que eu tenho... Essencial para aquele ano. Nossa, ele deu uma coisa... Paulinho Criciúma, olha, meu ídolo, porra, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter alguns contatos. Em 2009, nós tínhamos uma confraria chamada Com Fogo, que era um fórum de internet, que hoje isso acabou com os grupos de WhatsApp e de Facebook. Mas, hoje tem 1 milhão de grupos, né? Mas tinha um fórum. E aí eu era do fórum da internet, da Com Fogo. Nós fizemos um evento, homenageamos Carlos Alberto Santos, Valdir Espinosa. Cara, esses caras para mim, são verdadeiros ídolos, heróis, e tenho o maior carinho. E você nos deu a grata recordação de pegar o meu querido Maurício de Oliveira Anastácio, né? Ou é Maurício Anastácio de Oliveira, que fez aquele gol maravilhoso aos 21 minutos do segundo tempo, no dia 21 de junho, aos 21 graus. E eu no Maracanã, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu sozinho. Eu ia para o jogo sozinho, eu sempre fui para o jogo sozinho. Depois que meus filhos nasceram, eles passaram aí comigo. Mas abraçando todo mundo, aquela coisa do Maracanã, de você abraçar uma pessoa que você nunca viu na sua vida e abraçava como se fosse um irmão, e aquela comemoração. A única coisa que eu não gostava no Maracanã, que eu tinha ódio, era o copo de xixi que voava o tempo todo. Ainda voa, ainda tem. Não, mas os negros jogam cerveja pro alto. Outro dia jogaram xixi, né? Jogaram? Mas identificaram a pessoa. Fofoca. Mas aí, cara, 89, acabou aquela agonia. Nossa. Conta pra gente como é que foi a ideia do livro, como é que você formatou isso, a participação do Maurício, conta pra gente. Foi assim, eu tava doida para escrever um livro do Botafogo, né? Porque desde que eu era criança eu falava que queria ser escritora. E eu já tinha escrito 2 livros infantis, mas faltava alguma coisa do Botafogo. E aí na pandemia a gente começou a fazer esse negócio de live, né? E aí eu convidei o Maurício para fazer uma live. E ele na live falou assim, eu tô com um projeto aqui engavetado, tem 10 anos, que é uma biografia minha de 89 no Botafogo. E não tenho, tá aqui, sou doido para lançar isso. Aí eu falei, você não quer que eu escreva? Ele, você quer escrever? Eu, claro. Aí ele, sim. Aí depois que acabou a live, ele me ligou, falou, é verdade, você quer mesmo escrever? Eu falei, quero. E aí no dia seguinte, eu comecei a escrever. No dia seguinte, a gente estava no pior time da história, né, que era o de 2020. A gente estava na pandemia. E eu, assim, mergulhei, eu tava vivendo no multiverso, que fala agora, né? Eu tava no multiverso de 89. Eu comecei a ver todos os jogos de 89. Comecei a entrevistar as pessoas por áudio, né? Do WhatsApp. Jornalistas que cobriram, ex-jogadores. Entrei em contato com todos eles, comecei a ler tudo. E aí, numa dessas lives que eu tava dizendo que eu tava escrevendo o livro, um torcedor do Botafogo conseguiu o meu telefone e me ligou e falou, Aline, eu tenho todos os jornais dos esportes de 89, todos. E eu quero te emprestar. Porque eles estão guardados aqui comigo e a minha mulher diz que eu tenho que dar uma coisa para eles, isso tem que ser importante para alguém. Eu tenho as fitas VHS com os melhores momentos dos jogos, não é minha, é do Caio Calumbi, um dia ele vai me bater, mas elas estão guardadinhas. E tenho 2 ou 3 revistas que o Caio me emprestou também, que eu guardo com o maior carinho,
que eu acho que, pô, que se a gente se conhecesse nessa época, podia te ajudar um pouquinho também mais. Não, eu tinha o jornal do título, aí meu pai tinha guardado, né? E eu tinha comigo. Só que ele tinha de todos os jogos, de todas as rodadas. E isso foi, assim, imprescindível para o meu livro, porque na internet tem muita coisa, mas no Jornal dos Esportes é muito mais rico. Você tem a matéria principal do jogo e em volta você tem aquelas micromatérias que falam sobre o juiz, uma confusão que teve na arquibancada, não sei o que lá. Então, assim, eu tinha todos os detalhes de todos os jogos. Tinha ficha técnica de todos os jogos, cartão, tinha tudo no jornal, tudo. E aí eu comecei a viver esse universo paralelo de 89, escrevendo, ficou pronto muito rápido o livro. Eu entrevistei o Paulo Stein, que foi o narrador, né? De Manchete. Ele narrou os jogos, mas especialmente ele narrou o gol do Maurício. E ele disse que o gol do Maurício mudou a vida dele, assim, a carreira dele, que paravam na rua para falar do gol do Maurício, que foi uma outra, assim, a carreira dele fez assim, depois que ele narrou esse gol, e 2 semanas depois ele morreu. Ai, meu Deus. Ele me deu esse áudio, foi um áudio de 8 minutos, ele até acabou falando assim, se precisar de mais alguma coisa, eu tô aqui, não sei o quê. Então eu dediquei o livro a ele também, né, aos que, Mazolinha, né, que graças a Deus deixou muita coisa gravada também na internet, uma história lá engraçadíssima do ônibus. Né, que ele era pedreiro, né? Tinha uma história engraçada lá no ônibus, que saiu uma porradaria com ele, foi engraçado, que ficaram cantando, eu tinha uma galinha que se chamava Mazolinha, e ele ficou pé da vida, aí saiu porrada no ônibus. Então, assim, tem muita história legal que as pessoas não sabiam, nem eu sabia, né? Porque naquela época não tinha YouTube, né? A gente não fazia live, agora a gente está descobrindo histórias de outras épocas que a gente não sabia. Porque a televisão também não dá espaço. Quando você vai fazer uma entrevista na televisão, uma entrevista de 10 minutos. Numa live, você fica igual a gente está aqui, 2 horas já falando. 50 minutos e caminhando, porque ainda tem assunto. Pois é, então eu fiquei muito feliz com o resultado do livro, muito mesmo. E para quem eu falava que estava escrevendo o livro, tinha uma história igual você teve para me contar. Aí eu tive a ideia de, no último capítulo, contar histórias pessoais dos torcedores. Então, todo mundo que mandava para mim história, eu botava lá, fulano de tal, não sei o quê. Você chegou a ver o do Paulo Marcelo? Acho que é do Paulo Marcelo com o Rafael Casel, 21 depois de 21? Eu não li para não me influenciar. Para não influenciar, né? Não li, eu não quis ler. Ele tem uma passagem nesse livro que eu tenho muito orgulho, que foi minha vingança com meu pai, né? Meu pai, em 86, ele era o diretor de RH da Casa Polar Tintas. E o dono da Casa Polar Tintas era um dos 3 As, que depois, se tu pesquisar, tu acha essa história direitinho. Eu tinha 3 As. Eu me lembro do nome, era Antônio Rodrigues, Aurito e um terceiro nome. Um deles era dono da Casa Polar Tintas e eram 3 benfeitores do Botafogo antes do Emil Pinheiro chegar. Junto com o Luizinho Drummond, se não me engano. E o meu pai... P de pintor. Casa Polar, P de pintor. Com a propaganda que ele fazia era o Washington Rodrigues. E o meu pai era diretor de RH da Casa Polar Tintas e o cara falou assim, pode me ajuda lá no Botafogo, aquele negócio lá tá uma loucura e tal. Cara, assim, eu tenho o maior orgulho do meu pai, assim, como flamenguista roxo, e ele ganhou um título de sócio proprietário do Botafogo em reconhecimento aos bons serviços prestados. Meu pai deu uma organizada no RH na época, meu pai tinha um talão de cheque assinado em branco. Meu pai fazia uma coisa que eu acho que vai ser o caminho agora, que muita gente deve aceitar. Por exemplo, você está na fila aí para receber, está na justiça, tem 2 milhões para receber do Botafogo. E todo mundo tem dinheiro para receber do Botafogo, menos eu. E aí você tem 2 milhões para receber do Botafogo. Isso aí na justiça vai rolar mais 5, 6, 7 anos. Quer 300 mil agora, na mão? Pô, o cara pensa, um pássaro na mão... melhor do que um voando, né? E aí muita gente aceitou e meu pai deu uma negociada na dívida, não sei o quê, e ele contratou o Maurício. Meu pai que fez o contrato do Maurício. Ele disse que ele foi o primeiro? O primeiro contrato. Porque quando ele voltou em 89, ele disse que ia assinar um contrato em branco, que ele nem sabia quanto que ele ia ganhar. Porque ele tinha ido pro Inter, né? E voltou pro Botafogo para ser campeão em cima do Flamengo do meu pai. Isso. E o meu pai contava isso. Porra, eu contratei esse cara para fazer o gol no meu time, empurrou o Leonardo. Eu falei, pai, não empurrou porra nenhuma, pai. Para com essa palhaçada. Ninguém fala daquele não, ninguém fala. 2-1
2-1 do Flamengo, que o Paulinho Criciúma fez um gol e o juiz apitou com a bola entrando no gol Exatamente. e não validou o gol. Ninguém fala desse Que nem lance, o né? Eu gol acho engraçado isso. da Copa do Mundo de 98, a mesma história. O cara batendo o escanteio, o cara acabou o jogo. Exato. A gente era pra ter sido campeão. Não era nem pra ter tido esse jogo do Maurício. Exatamente. O herói, Maurício, me perdoe, mas o herói do título seria o Paulinho Criciúma, porque seria o gol dele no último minuto se não me engano, do domingo. E aí, provocou um jogo extra. Uhum. E aí a gente ganhou de 1-0 aos 21 minutos do segundo tempo, do dia 21. Era pra gente ter ganhado aquele Já jogo, era pra ter ganho antes. E o Flamengo ganhou, foi campeão da Taça Guanabara. Eu e meu pai, a nossa zoação sempre foi essa, que ele fala assim, porra, eu contratei, eu tenho até hoje o maior carinho pelo Botafogo e você sempre torce pro meu time perder. Eu falei, pai, é questão de jeito de ser de cada um, você é um ser iluminado, que Deus tem aí no céu, mas não tem como eu torcer pro teu time, pai. Ele, poxa, eu sempre torço pro teu time. Inclusive, eu fiquei com a dívida com meu pai, não dá pra torcer. Que ele foi embora antes de eu cumprir essa promessa, que ele pediu para eu levar ele num jogo no Newton Santos, mas só que estava na pré-interdição, naquele período de interdição, não sei o quê. Sei. E aí, fechou, a gente não sabe e aí até quando hoje nós voltamos, não teve um jogo que eu conseguisse conciliar com a agenda dele, que meu pai era um cara muito intenso, ele era membro honorário do Conselho de Marinha, um monte de ECAD, meu pai, ele se metia em um monte de coisa, e aí ele nunca tinha agenda e eu fiquei devendo a ele. Ele foi embora antes que eu pudesse levar ele num jogo no Newton Santos. Então, meu pai está há muitos anos sem jogo, muitos anos mesmo, e ele me pediu semana passada para levar ele no jogo então, leva logo. E ensinar a música da torcida para ele. Aquela, não se compara. Aí eu, já comprei. Quer dizer, comprei não, ganhei, né? Do John Textor, né? Sou sócia torcedora, né? Sim, ganhamos. Então, a gente ganhou 2 ingressos. Eu e a Daiane, minha namorada, a Dai, que eu não vou gosto de Leste Superior, porque eu nunca fui de Leste Superior. Eu sou da turma do amendoim, agora tranquilo, eu vou ali no Oeste Inferior, onde é o pessoal mais calmo. Não, eu vou em Leste Inferior, só que não tinha mais, acabou em 1 hora. Cara, a Leste Inferior, inclusive eu queria fazer uma brincadeira com o Alexandre. O Botafogo, a nossa torcida, no início, quando eles falavam leste, é o lugar da câmera, é o lugar do onde você vê a festa, vê as faixas, não sei o quê. E a gente criou essa cultura, a Leste hoje é um patrimônio. Patrimônio. E aí tu vai no Maracanã, Alexandre, vê o Fluminense, todo mundo no setor sul, e a Leste vazia, aquela coisa deprimente. Não dá para aparece, né? Vocês mudarem essa cultura lá no Fluminense também, ou a coisa... porque no Maracanã era dos 4, né? Então acho que cada um tinha seu canto da torcida. Aquilo é histórico, sempre aquela ficou ali. coisa de trás do gol, mas hoje não cabe mais. Tinha até uma briga, né, do Fluminense Tinha do Vasco. Fluminense, do lado, que quando o Fluminense assumiu o novo contrato com o Odebrecht, o Fluminense falou, não, eu quero ficar sempre no Sul. Porque, se não me engano, era Flamengo e Vasco, e Flamengo sempre na Norte e o Vasco sempre na Sul. O Botafogo contra o Flamengo ficava na Sul e contra o Vasco tinha que ficar na Norte. E o Fluminense contra o Flamengo ficava na Sul e contra o Vasco tinha que... Isso é coisa de quem não tem estádio, entendeu? Quem tem estádio, escolhe onde vai ficar. Pronto. Exatamente. Pronto. E aí... E aí, cara, a gente criou uma cultura tão legal da Leste Inferior ali, que é apesar de ser super distante do gramado, né? O Oeste é muito mais perto. Até vi outro dia um comentário, alguém falando assim, o João acha que é melhor construir um novo estádio. Você sabe que o projeto do Newton Santos permite que, não sei se você já reparou, o vestiário é abaixo do nível do campo, quase 3 metros. Porque ele, se não me engano, ele foi concebido para que você tira aquele campo, guarda o gramado, que hoje a gente tem técnica para isso, tira o sistema de irrigação todo, tira tudo aquilo, tira aquele fosso, faz o gramado no nível do vestiário, acaba com aquela escadinha que a gente sobe para acessar o campo, e vai com a Oeste Inferior e a Leste Inferior até a beira do campo. Isso o projeto se não me engano, é Carlos Porto. Mas aí tem que ver se pode, né? Pode, o projeto permite isso. A prefeitura e com isso, o estádio vai para 60 mil lugares, ganha 15 mil lugares, e ainda tem a superior da Norte e da Sul, que também existe um pré-projeto, que aí o estádio iria para 80 mil lugares.
Mas eu... Com certeza ele vai acho que é arrumar mais- a melhor solução. Eu né? acho que é mais barato do que fazer um estádio novo. Agora, se for fazer um estádio novo, a minha sugestão é pegar e comprar a planta da Arena MRV do Galo, que eu achei que ficou um estádio, não sei se você já viu. Não foi. Cara, vê o time-lapse da construção. eu O não estádio é vi, não. lindo, lindo, lindo. Tira o escudo do Galo, bota o escudo do Botafogo, porque o resto é tudo preto e branco. Tudo... Cara, o estádio é a coisa mais linda. Compra um terreno aí na Barra, não sei, em algum lugar, no Recreio. E, cara, compra a planta dos caras e contrata a mesma construtora, que o cara já vai ter o know-how lá, já vai ter tudo. Cara, que estádio lindo. Eu faria um estádio para 45 mil lugares. O Galo fez um negócio sensacional, que vai dar problema daqui a 10, 15 anos. Né? Eles venderam cadeiras perpétuas, camarotes, para poder bancar a construção. É que nem no Maracanã, né? Que chegou na Copa do Mundo, pô, tenho 2 cadeiras, mas tu não tem direito. Como não tem direito? Comprei uma cadeira para construir esse negócio. Então, cara, eu pegaria a planta da Arena MRV, eu sempre confundo essa... E faria idêntico, cara. Achei lindo o estádio, lindo, lindo, lindo. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, parabéns aí ao pessoal do Galo que está nessa construção aí. Eles também vão acabar com esse problema lá de Mineirão, ter que alugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Acho que vai ser bem legal. Mineirão vai acabar virando a casa de show. E, bom, falamos de livro. O livro está em todas as livrarias. Quem quiser comprar, tem um site para vender, tem um endereço eletrônico. Se você colocar no Google Maurício 1989 o escolhido, vai aparecer americanas.com, o site da editora, que é Livros Ilimitados, aí chega na sua casa. Mas a gente vai fazer um outro lançamento agora, dia 19 de junho, né? Que é aniversário do título de 33 anos. Vai dar tempo, né? O programa vai ao ar hoje. Hoje nós estamos gravando. Que dia é terça-feira? Dia 19 ainda vai demorar, 19 de junho. Então tá. É um domingo. Eu tô meio lerdo, né? Pô, não consigo fazer uma conta de uma semana. É bom saber que depois vai depois. Não, aí, porque quando a gente lançou ano passado, ainda estava na pandemia. Então a gente não lançou como a gente queria, porque o Maurício queria fazer um jogo entre os jogadores de 89 e tal. E aí agora vai dar para fazer. Boa. Ele convidou o Luizinho, o Vitor, né, galera, Ricardo Cruz, para participar desse jogo contra a Seleção Gaúcha, porque ele tá morando lá em Porto Alegre, né? Ele tem contato lá com o pessoal e convidou. E aí vai ter esse jogo lá em General Severiano. Depois vai ter o campo é menorzinho, então eles correm menos. E histórico, né? Maravilhoso um jogo lá. E vai ter o relançamento, né, do livro, quem não comprou ainda, camisa dele. A gente ainda está acertando os detalhes de entrada e tudo. E em breve a gente divulga nas redes sociais. E aí é isso que, para a gente finalizar... Faltou falar alguma coisa? Tem alguma coisa? Depois a gente vê. Mas assim, Botafogo nela. Onde a gente te acha? O principal é o canal do YouTube. Tem YouTube, tem o Instagram também tá crescendo assim absurdamente, porque eu coloco muito conteúdo lá. Certo. É um conteúdo diferente, né? Eu boto um pedacinho do vídeo que tá no YouTube, um pedacinho que eu achei mais interessante. Eu tenho feito uns cortes aí também. Uns cortes, eu boto muita foto também que eu tiro. Fiz um ensaio de foto bem legal com o Wallace Lima, que é um fotógrafo botafoguense ali em volta do Newton, ficou bem legal também. Bacana. Então eu tô gostando bastante de fazer, tô bem realizada, assim. Sim. Muito, muito legal mesmo ter mergulhado no Botafogo assim, 24 horas. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Você é casada com uma celebridade tricolor. Um cara que, não é porque está aqui na nossa presença não, mas eu sou fã de carteirinha, acompanho eles desde o tempo da Rádio Cidade. Mais de 20 anos. Eu não me lembro, eu só me lembro de um detalhe. A princípio era o Escobar, né? Mas você já fazia parte ou você veio para substituir o Escobar? Ele era o produtor, ele entrou para ser o produtor, mas aí logo depois o Escobar foi para a Globo e ele assumiu o lugar do Escobar. E ele assumiu com maestria, ele conduz um expediente, os 4 têm um expediente muito legal. Eu gostava, aí particularidade, a coisas à parte, eu gostava muito do Tony Platão como o tricolor da soberba. Total. Aquela coisa... Ele tinha umas sacadas, né, que ele falava. E o Alexandre, cara, por muito tempo eu fiquei sem saber qual clube que ele torcia. Eu achava que ele era que nem o Escobar, que ele era América também, porque... Disfarçava bem. Não, e porque ele sacaneava os 4, que era o grande lance deles.
E sempre muito, uma presença de espírito, muito um speed para a rádio que eu trabalhei com um coroa, que era o dono da Impecável Maré Mansa. Eu lembro. Cara, ele tinha um programa da Impecável Maré Mansa na Rádio Globo, e se tivesse uma pausa de 1 segundo, ele dizia assim, saiu do ar, a rádio saiu do ar, não pode ter 1 segundo de pausa. E eles não dão 1 segundo de pausa. Eles têm uma dinâmica e com o tempo foram aperfeiçoando isso. No início tinha uns papos de botequim que os 4, 5 falavam ao mesmo tempo, era uma zona. Mas hoje eles aprenderam a se controlar. Acho que o Lopes é o menos educado, né? O menos disciplinado. O Lopes é muito gaiato. E aí, cara, eu acompanho, eu ouço o programa desde o tempo da Rádio Cidade, depois teve que virar pop bola, né, na MPB FM, e aí depois foi Transamérica, não? Foi Bradesco. Rádio Bradesco, MPB Bradesco. Rádio Globo. Já tiveram as passagens pelo Sport TV também. Record também, Rec Bola. Rec Bola. E hoje voltou a ser Rock Bola na internet. Depois a gente bota o link aqui para dar uma moralzinha. Isso. Ele merece. Todo dia, meio-dia, segunda E como é sexta. que é, cara? E você com o Alexandre, como é que é? Ele fica com um bico desse tamanho quando eu vou em jogo. Quando eu chego, ele finge que tá dormindo já... Não fala comigo, não pergunta nada, só fala mal. Quando perde, me sacaneia. Foi lá pra ver esse jogo. Eu imagino que deve ser difícil. Eu né? queria muito que ele fosse Botafogo. Vamos converter o Alexandre em Botafogo. Né? Impossível. Agora é tarde, né? Impossível. Mas... Não, e eu fico rezando pra ter jogo do Fluminense no mesmo horário, que aí ele não me enche tanto saco, né? Porque aí ele fica, que hora você vai sair? Nossa, mas você vai 2 horas antes do jogo? Nossa, você vai dizer que... Aí quando tem jogo do Fluminense no mesmo horário, aí ele tá trabalhando lá na Flu TV. Aí eu fico mais tranquila. Mas nunca é no mesmo dia, no mesmo horário. É sempre um sábado, outro é domingo. E aí... vem cá, e domingo eu tive com a Bibi Cesário Alvim, filha do meu irmão Thiago Cesário Alvim, que também foi vice-presidente de comunicação do Botafogo, dono do Carioca da Gema. A Bibi tem uma história sensacional. Ela botafoguense e o esposo tricolor. Chá revelação. Sabe qual era o trato? Se fosse menino, tricolor, junto com o pai. Se fosse menina, seria botafoguense. O vídeo. E eles fizeram assim, melhor de 3. Então foram 5 momentos. Primeiro momento, Botafogo. Vai ser a Bela, não sei o que, vai ser menina, então é Botafogo. Segundo momento, tricolor. Aí a outra metade, vai ser o tricolor junto com o pai. Terceiro momento, tricolor. Aí ela, danou-se. Cara, vai vir um terceiro tricolor, eu tô ferrada. 2-2. Aquela empolgação da torcida dos amigos botafoguenses. E quando explode o quinto, preto e branco, vem a Belinha. E a Belinha é a coisa mais linda. Botafoguensezinha toda arrumadinha de Botafogo. Bibi ganhou a aposta. E vocês? Como é que vocês planejam isso na vida de vocês? A gente já tem filhos, né, respectivos. Só que o meu filho é tricolor. É filho do meu primeiro casamento. O pai dele é Flamengo. Olha que loucura. Eu tentei muito que ele fosse Botafogo, levava ele no feijão do fogão, ele tem foto com o Jairzinho, Amarildo, todo mundo. Mas com 5 anos de idade, ele virou pra mim e falou assim, mamãe, eu não quero ser Botafogo, eu quero ser outro time. Aí eu gelei, né? Nossa. Que time, Patrick? Ele Fluminense. A minha família toda é Botafogo, Padilha. Olha só, meu pai, minha mãe é Botafogo, minha tia, irmã dela, Botafogo, meu avô era Botafogo. As duas casaram com maridos botafoguenses e tiveram filhos botafoguenses. Poxa, então, assim, de onde tudo conspirava. Raios você tirou Fluminense? Porque você está na creche ainda, não tem ninguém te influenciando. Por que Fluminense? Gosto muito do Fred e das cores do Fluminense. Compra uma camisa do Fluminense pra mim? Aí eu, tá bom, Patrick, compro. Aí eu falei, 5 anos, né, vai mudar. O quê? Bichinho, fanático. Jeito. Mas aí depois eu casei com o Alexandre. E aí os dois ficam assistindo o jogo do Fluminense juntos. O meu afilhado, que ia todo dia pra nossa casa, por algum motivo lá, a mãe dele tinha um negócio de trabalho, não sei o que, e deixava ele com a minha ex-mulher. E o garotinho, me via com esse negócio de Botafogo. Tio, Dindo, eu sou Botafogo. Eu falei, tu não é Botafogo nada. Tu é Flamengo que nem teu pai, porque teu pai é flamenguista, eu sabia que o pai dele gostava.
Eu falei assim, cara, cada um no seu quadrado. Eu sou Botafogo, meus filhos são Botafogo. O seu pai é Flamengo, você vai ser Flamengo. Esse menino agora, recentemente, eu estava lá na diretoria, teve um jogo do Flamengo no estádio, e aí ele me ligou, Dindo, pô, posso ir lá ver o jogo? Eu falei, pode, não sei o que e tal. Arrumei os ingressos para ele foi, e aí liguei para o administrador do estádio, e ele foi nos bastidores, né? Tirou foto com os jogadores, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, tio, obrigado por deixar eu ser Flamengo. Meu pai tá felizão aqui, não sei o quê. Eu falei, não, cada um no seu quadrado. E aí... mas acho que o time que escolhe a pessoa, não tem essa, não. Não, tem essas coisas... Essa daí, deixa eu explicar. Tem mais uma história dessa de escolhido. É uma menina de São Paulo, chama Carla Bahia, que também, cara... paulista, nascida numa família que todos torciam para o São Paulo. Ela entrou numa papelaria e viu uma agenda do Botafogo. Mamãe, eu quero essa da estrelinha. E aí, mamãe engambelou ela, fez um esquema lá, trocou a agenda na hora de pagar, pegou uma do São Paulo. Quando chegou em casa, a bichinha chorava, que ela queria a agenda da estrelinha. Essa menina é botafoguense fanática. Conheceu um botafoguense que foi trabalhar em São Paulo, morava no Rio, casaram. Os dois botafoguenses apaixonados, e tem o filhinho botafoguense também apaixonado. Cara, então assim, a explicação dela eu achei sensacional, porque eu falei assim, cara, ela viu um escudo, uma agenda numa papelaria mesmo, e escolheu que aquele ali seria o time de coração. Me atraíram. Morando longe pra caramba. Então, quando eles têm oportunidade, eles foram até Curitiba. Pena que não deu certo, né? Mas ela é botafoguense apaixonada, cara. E assim, vai explicar. É isso. Não tem então, explicação. essa coisa de torcida realmente é um troço muito louco. Aline, a gente acabou de falar todas as redes sociais, é o Botafogo Nela, e o Instagram... Instagram e Twitter também. Facebook você não curte? Não sei mexer no Facebook, não gosto de Facebook. Mas no Twitter você tá bem ativo. Twitter tô. Bem atuante. Twitter tem aquela coisa Twitter é a rede do ódio, né? O Instagram é a rede do amor, todo mundo fofinho, todo mundo se ama. O Twitter é o contrário, você tem que ter cuidado com o que você escreve. Mas já aprendi, eu tô há 12 anos no Twitter. Tá, então agora para encerrar, juro que eu vou parar de ocupar, que você tem um compromisso. Né? Tem uma live. Eu falo pelos cotovelos, eu tenho que me policiar. Não, mas é bom. Botafogo virou Botafogo SAF. Uhum. Apareceu um investidor que eu acho ele um cara... Ronaldo falou e eu assino embaixo. Um cara tem uma cara boa. Tem um jeito bacana. As ideias, né? Maravilhosas. Um cara que conhece tudo de tecnologia, né? Pô, tem dinheiro, tem lastro. E foi escolhido, né? Escolhido. Cara, ele incorporou de uma tal maneira. Aquele dia que ele foi até eu tava lá. Foi emocionante. E o pessoal fala, porque ele é pé frio, porque eu tinha perdido o jogo. Não, ele não tinha ido naquele jogo. As pessoas acharam que ele tinha ido porque tinha vazado uma foto dele no aeroporto, mas não tinha sido naquele dia. Então, ele não foi. E aí, cara, o cara vai, agita a bandeira. Ele tá vivendo um momento mágico. Que eu confesso que eu já vivi um pouco disso, já andei ali em frente à leste inferior numa dessas minhas invenções de moda, de botar fumaça, fogo, e nem o Padilha... Mas tá demais agora. Mas ele é muito legal, né? E você teve a oportunidade de conversar com ele? Entreguei meu livro para ele, o livro tá na estante dele, ele tava fazendo um vídeo para Botafogo TV, da renovação do Canu, ele fingindo que tá falando no telefone com o Canu, no escritório dele, lá nos Estados Unidos. E o meu livro tá atrás, na estante, assim como tá aqui, né? Em pezinho, do lado do Oscar. Olha! Aí um amigo meu mandou, olha a estante do John Textor. Quando eu abri, que eu vi, eu falei, nossa, fiquei emocionada. Que tá bacana, lá. que pra você bom. ver também o a importância que ele dá, o respeito que ele Uhum. tem pela história, né? O Luiz Castro. O Luiz Castro também, né? Cara, Ele foi sensacional lá, a gente, visita lá onde sensacional. o Garrincha Ele é realmente, deu os assim, primeiros passos. foram dois caras que caíram como uma luva, Sim. sabe? Não podiam ser outras pessoas. tanto Graças ele a Deus, quanto acho que o técnico. Botafogo a gente merecia
isso. Merecia. É, Depois de tanta gente ruim que passou por lá, nossa. até assim, é isso que eu queria falar, assim, teve gente ruim, mas teve gente muito boa também, viu? Mas os ruins superaram os bons, né? Tanto que a gente estava numa situação bem ruim. Eu tenho algumas mágoas, assim, de ser colocado na lata do lixo hoje, como se tudo que a gente tivesse feito não valeu a pena, foi em vão. Não, Mas deixou assim, legados. modéstia à parte, a gente pegou um time na Série B, voltamos para a Série A. Naquele ano ninguém esperava, fomos campeões da Taça Guanabara. Por um trisquinho não fomos campeões cariocas. Não, mas a torcida sabe separar. A torcida Não, sabe muita gente não sabe. quem fez. Tem muita gente que não sabe e, infelizmente, bota todo mundo no mesmo barco. Mas, assim, eu boto uma pedra em cima disso tudo e quero curtir, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser da Copa do Brasil esse ano. Da Copa do Brasil, da Libertadores, e já estou vendo passaporte para ir para, sabe Deus sabe onde vai ser o Mundial desse ano, mas já vamos pegar o Real Madrid lá. Cara do Alexandre, eu vou te dar um socão, hein? É água, tá? É água mesmo, vocês podem... Mas assim, eu tô curtindo demais, acho que a gente merecia isso. Tá bom demais, tá. Tá bom, né? Tá. E às vezes eu brinco com meus amigos flamenguistas, vou comprar a Gávea, vamos demolir aquilo tudo, vamos fazer ali uma área de lazer para as crianças, vamos pegar São Januário e fazer o nosso campo de treinamento, nosso CT para ficar mais pertinho. E, cara, mas lógico que isso é provocação. Mas eu acho assim que você está curtindo, como é que você está vendo assim, a torcida empolgada? Então, assim, essa história do meu pai pedir para ir no estádio, ele escreveu uma mensagem para mim que eu mandei para John Textor e para o Luiz Castro, a mensagem dele, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Meu pai falou, agora você está realmente tendo sentimento do que é ser botafoguense, porque meu pai me escreveu um e-mail depois que a gente perdeu para o River, naquela Copa Sul-Americana, me pedindo das desculpas, pipocas, né? Por ter passado essa paixão para mim. Então, assim, a gente já sofreu muito junto, né? Então, agora a gente está realmente vivendo mais voltando, né? Viver os áureos tempos, que é essa coisa da torcida abraçada, a gente ter esperança, da gente... Isso aí que você falou, quanto tempo que você não falava isso aí? A gente vai ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro. Não, a gente quase falou em 2017, né? A gente quase falou, mas era foi... aquele assim... Foi vai ser, sabe? Foi um aninho injusto também. Mas agora a gente vê que a gente não pode, vai ser desse ano. A gente pode ser dos próximos, porque é um projeto de longuíssimo prazo. Sim, né? e assim, tem os que querem o resultado imediato, mas eu acho que não tem futebol como. não é uma ciência exata, né? Não, graças a Deus, né? Por isso que é legal. Eu acho que o futebol, a magia do futebol é justamente essa, porque... O time que mais atacou, que mais teve escanteios a favor, que teve mais faltas a favor. Eu detesto essas estatísticas. Toma um golzinho, como diz o Pedro Depp, meu amigo do setor visitante, toma um golzinho cadelo, aí o outro time se retranca, tu fica ali atacando, tu tem 90% de posse de bola, mas se não faz o gol, exato. Valeu os 3 pontos. O que fica para a história foram os 3 pontos. Exatamente. Então, mas assim, eu tô adorando, tô indo pro estádio todo jogo. Eu vou em todos também. Aqui do Rio, né? Que tá muito caro passagem, não consigo. Pois é, mas sensacional esse movimento também. Algumas pessoas que tiveram a percepção de caravanas. De comprar... Não, e tá mudando uma coisa, porque antigamente quem ia para jogo fora era a torcida organizada. Inclusive, isso criou uma condição em alguns estados, em alguns estádios, de que a torcida visitante é hostil. Exato. Então, os poderes, eles têm que entender que isso mudou. Hoje, quem vai são de famílias torcida, que são famílias, indo, crianças. A Carla foi com o esposo e com o filhinho para Curitiba. Então, torcedores que moram naquele estado estão indo. Os moradores... eu tenho um orgulho de ter feito um projeto que eu sempre curti demais, que era de incentivar o sócio-torcedor local a ir no jogo, porque, por exemplo, eu fazia um acordo com um clube mandante que, quando ele viesse jogar no Newton Santos, eu daria 100 ingressos para os sócios-torcedores deles. E quando o Botafogo fosse jogar com eles mandantes, eles me davam 100 ingressos para os meus sócios-torcedores. Abri um check-in, porque eu achava um barato. O pessoal de BH, por exemplo, pagava R$120 num jogo contra o Cruzeiro. E aí o cara sócio torcedor local, ele fazia um check-in e ia de graça ver o coisa. Então, assim, mudou o perfil do setor visitante. Pedro Depp também faz um trabalho maravilhoso.
em algum período da história, eu falei assim, Pedro, vamos botar o setor visitante na Botafogo TV. Tem vários episódios lá, é só procurar. E o Pedro faz um serviço sensacional, que é o serviço do jogo, aonde vai se concentrar, o que comer na cidade, tirando o maldito fígado com jiló, que eu detestei, mas... ele é demais. Ele indica as comidas, onde beber, onde tem coisa. E esse movimento é sensacional, porque criou no torcedor que eles chamam de povão o desejo de ir nos jogos fora. A gente fez, que lindo. Quanto a América foram 3.200 torcedores, quanto Curitiba eu não me lembro. Eu não sei exatamente. Mas foi muita gente, também, muita gente. E quem teve a percepção de comprar a passagem em fevereiro, parece que pagou muito barato. Porque, infelizmente, agora não dá. Não, tem um problema da CBF que eu brigava lá com a TV Globo. Eu levei muita bronca lá dentro também nessa coisa, que eu falava assim, gente, o Barcelona vai jogar daqui a 1 ano, ele sabe a hora, muda muito. O dia, a hora, o local, se ele é mandante, se ele é visitante, as pessoas podem se planejar. A CBF divulga de 5 em 5 jogos. Então, assim, aí tu vai comprar uma passagem em cima da hora. O Felipe Neto postou outro dia uma do Rio-São Paulo, 3.000 e tantos reais. Tá 3.000 e poucos. Cara, é um absurdo. Eu vi pra gente ir pra esse do Palmeiras, não dá, né? Não dá. E tá mudando essa cultura. Então, assim, a gente teve um jogo contra o Atlético Mineiro, que o ônibus descia os sócios torcedores, eu ali na saída do ônibus, com a lista, com os nomes, com os ingressos, entregando o ingresso de cada um. Aí depois o pessoal da PM de Minas, os caras viram para mim e falaram assim, vem cá, não é mais aquela bagunça, não? Eu falei, não, senhor. Eu sou vice-presidente do clube, estou recebendo os sócios torcedores, tem família, tem criança, como vocês estão vendo. Ele, parabéns, cara, que legal. Porque quando vem torcida organizada, os caras vêm tocando um zaralho na estrada, na entrada da cidade, no estádio, marca de confronto com a torcida organizada local, dá um trabalho danado. Isso aí é que é o bacana. Aí o cara viu, todo mundo entrou, todo mundo assistiu o jogo, fizeram seu check-in bonitinho. Então eu tenho orgulho de ter deixado esse legado que o Botafogo correu atrás agora com Coritiba. Sim, deu. Só que agora tem um negócio bem mais legal que na época a gente não conseguiu implantar, que é o sistema de pontos. Também logar todo dia no site lá do Camisa 7 para ganhar seus pontinhos, pagar em dia e comprar seu ingresso pelo próprio. E agora essa sensacional de contra o Coritiba, contra o Goiás, de você, além de fazer o seu check-in, ainda pode levar um convidado. Então eu e a Dá estivemos ontem. Espero que a gente esteja aqui, vai comemorar uma vitória aí nos comentários. E, Aline, acho que agora eu falei demais, né? Acho não. que... Eu tenho que ir para a live agora. Então tá. Mas eu adorei. Muito obrigado. A gente inverteu os papéis aqui. Eu nunca entrevistei ninguém antes de inventar esse podcast. E você já entrevistou centenas de pessoas. Espero que você tenha gostado. Uma brincadeira que eu queria fazer, ó. A caneca do podcast ainda existe, mas hoje as canecas foram em homenagem, 2 produtos oficiais licenciados ao meu ídolo, Newton Santos. Quem sabe da minha história com ele sabe que eu sou apaixonado por ele. E o meu glorioso Botafogo. Hoje a caneca foi especial. O joinha tá aqui, que eu sempre esqueço. Dá um joinha, se inscreve, compartilha, curte, comenta. Me xinga a Aline, elogia a Aline mais ainda, mas interage aí com a gente, diz que está gostando. E obrigado, querida. Obrigada a você, obrigado ao Alexandre também pela paciência de ouvir falar de Botafogo. Coitado, ele tá... Cara, ele ouve todo dia. Porta está aberta, tem umas ideias, tem o livro aqui para quem quiser ver a capa, tem o livro infantil, Quero Artilheiro, e... a porta está aberta para uns projetos que a gente está desenhando. Quem sabe em breve a gente vai ter uma surpresa aí para vocês, tá bom, gente? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu também, deixou comentário. Botafogo nela, se vocês quiserem se inscrever, estão convidados. Estamos lá, estaremos lá sempre prestigiando. Gente, muito obrigado e até o próximo podcast.